Então, queridos irmãos, graças e paz a todos, um bom dia, uma feliz semana para todos. E neste momento, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia de oração. Hoje vamos falar sobre o canto congregacional. E quem vai falar sobre esse assunto é a nossa querida irmã Kelly Santana, da Associação ABA. Com ela a palavra. Amém. Bom dia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Esse tema de hoje é um tema muito importante, né? Eu estava estudando sobre ele e a gente aprende muito. Então, que Deus possa ser o nosso professor. Diz que o canto congregacional é uma expressão profunda do compromisso da igreja para com Deus. Quando a gente chega numa igreja, que você vê uma igreja animada, cantando, louvando, né? A gente imagina, nossa, essa igreja é comprometida. Eles são unidos entre si. Então, ao mesmo tempo que a gente vê a igreja cantando forte, a gente já tem essas duas impressões, a gente percebe realmente um compromisso e uma unidade dentro daquela igreja. Então, a união em verdade, em amor, em alegria, em princípios, em um só espírito, um só propósito. Essa é a impressão que os crentes unidos, cantando, animados, trazem para quem chega nessa igreja. E através desse canto, os cristãos se unem, expressam seus sentimentos religiosos em comum, sua fé, né? As emoções também. O cântico é uma forma de expressar as emoções. E a fé molda sua identidade e missão como povo de Deus. Nós vemos a nossa irmã louvando aqui hoje em gratidão ao Senhor pelo seu aniversário, né? E ela ficou emocionada. Então, o cântico, ele expressa as emoções. A voz e a mente são envolvidas no ato do louvor, de maneira única no louvor. Quando nós louvamos a Deus, a nossa mente e a nossa voz está junto, né, ali. E todo o ser, em união com o restante da comunidade de crentes, se une em adoração e louvor. Então, naquele momento, né, em que estamos louvando, a voz e a mente se unem. É uma contrição, uma adoração, onde todos têm o privilégio de participar. Eles vivenciam uma comunhão verdadeira uns com os outros e com Deus. Os cânticos fazem parte da experiência coletiva da adoração dos cristãos, no mundo todo. Aqueles que louvam, né? Elas partilham com Deus seus sentimentos de alegria, sua fé, a esperança, a gratidão. Todos esses sentimentos são compartilhados quando há o louvor congregacional. Na Bíblia, nós temos muitos textos em Salmos 95, verso 1, em Salmos 98, verso 1, e Salmos 149, verso 1, onde há a exortação, né? Deus exorta o seu povo a cantar louvores a Ele. Isso é tão importante, o louvor é tão importante, que a terra inteira é convidada a cantar ao Senhor. Em Salmo 66, 4, 67, 4 e 68, verso 32. Inclusive o mundo natural, né? As criações de Deus, os animais, né? As montanhas, tudo expressa e é convidado a louvar ao Senhor em Salmo 65, 13. Quais são os benefícios do canto congregacional? Nós vamos ver. O primeiro benefício é benefício pessoal ao adorador, né? No momento que a gente se reúne para louvar, para adorar a Deus, é tão importante, porque nesse mundo turbulento que a gente vive, o louvor, ele transcende, né? O intelecto e as emoções, eles são direcionados para algo maior que os problemas da vida. Então, por isso que a gente ouve, né? Aquele velho ditado que os antigos falavam, e que, na verdade, faz um certo sentido espiritualmente falando, como a gente está aprendendo hoje, que o intelecto e as emoções são direcionados para algo maior que os problemas da vida, onde a gente ouvia dizer, quem canta os seus males espanta. Porque quando a gente louva, principalmente o louvor a Deus, né, congregacional, ele esquece os problemas da vida. A mente
é como se a mente tirasse o foco daquilo que está incomodando. E a mente é levada para além, né, das dificuldades, e os olhos se voltam para aquele que é transcendental, no caso, para Deus. Então, os olhos se voltam para Deus e a mente sai dos problemas. Por aquele momento que a gente está louvando, a mente esquece dos problemas. Então, esse é o privilégio do adorador, de sair o foco dos problemas. E ele se lembra da misericórdia, da bondade de Deus, encontra alívio, sente o desejo de oferecer-se a Deus como sacrifício vivo, como está escrito em Romanos, capítulo 12, verso 1. Em segundo lugar, o canto congregacional é um bom testemunho para os que assistem ao culto. É como a gente falou, os visitantes ficam animados quando vê uma igreja animada. Eles são contagiados por aquele espírito, né? Então, eles se impressionam verem pessoas de diferentes classes, de diferentes classes sociais e até mesmo, né, de situações, eles louvando juntos em um propósito só. Então, eles ficam felizes. Nossa, que diferença, né? Isso impressiona eles. Os amigos ou familiares que frequentam a igreja também, mas ainda não tiveram o privilégio de aceitar a Jesus. O estranho, né, que entrou no templo, que ele fala assim, nossa, eu vou entrar nessa igreja. Quando ele vê o canto congregacional animado, né? E os transeuntes que passam na rua, eles costumam olhar para a direção da igreja. Quando ouvem as vozes, né, da congregação unida. Então, todos recebem um poderoso testemunho quando a comunidade de crentes se une para cantar. Todos. A visão e o som de uma congregação que louva com a voz é um testemunho forte, em meio a uma cultura que rejeita a Deus e abraça o individualismo. Nós sabemos que hoje a cultura, né, é rejeitar as coisas de Deus, ser individualista, ninguém preocupa com ninguém, ninguém faz algo junto, né, ainda mais direcionado para louvor e adoração a Deus. Então, aquilo ali é um testemunho contra esse movimento, né, de rejeição a Deus e individualismo. O efeito positivo, porém, não se verifica somente, né, nesse cântico, só se verifica somente no cântico animado. No cântico desanimado não tem. O cântico sem expressividade, né? Sem ânimo. Você vê a sensação é diferente quando a gente canta com ânimo, com alegria. Quando você vê todo esse ânimo, existe esse benefício que a gente falou aqui, né? Para quem assiste, para quem adora, para se desconectar dos problemas e impressionar e afetar o ânimo e o espírito das pessoas que estão passando ou ouvindo a congregação cantar. Quando o cântico não é animado, não existe expressividade no louvor, não tem esse efeito. Então, a interpretação musical adequada ao culto é sempre fervorosa, condizente com a letra dos hinos. Não dá para a gente cantar um hino, né? Por exemplo, a gente está num velório, a gente vai cantar um hino animado. Não, não deve ser assim. Você está na igreja, é uma reunião animada, aí você não vai cantar um hino com expressão de velório. Lento. Não, a expressão deve ser adequada à ocasião, né? Deve ser adequada. Então, o louvor congregacional constitui um testemunho público do poder transformador de Deus na vida do adorador. Se você acredita que foi salvo e você tem fé em Jesus como Salvador, nós devemos louvar com esse espírito de gratidão, de ânimo, de entendimento. Então, o cântico é uma manifestação pública daquilo que cremos. As nossas igrejas não são apenas templos onde se prega a palavra. Devem ser lugares de testemunho. E quando nós adoramos com ânimo, com entendimento, nós estamos testemunhando do poder que nos transformou e nos dá vida eterna. Então, não é sobre somente o cristão individualmente que tem que deixar a sua luz brilhar. Cada igreja local deve ser um farol que testemunhará a favor de Cristo quando cantamos com entendimento, com energia, com expressividade. E, em terceiro lugar, o canto congregacional beneficia a igreja. Como assim? Quando o louvor ele tem um benefício enorme para a comunidade de crentes.
quando eles se reúnem, cantam não apenas para Deus, mas também uns para os outros. O impacto do louvor congregacional também beneficia uns aos outros. Alcança o adorador individualmente, reverbera em direção àqueles que o rodeiam. Quando tem alguém que vai à frente, que começa a cantar um hino, se ele está animado, todo mundo se contagia. E Paulo diz em Efésios 5,19 que nós devemos louvar a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Em outras palavras, através da música, Deus se revela a nós. Às vezes a gente está numa reunião ali, vai para a igreja preocupado com alguma situação, ora a Deus e vai para a igreja. Ou às vezes está passando por alguma dificuldade, e lá na igreja um louvor toca a nossa alma e a gente fica transformada, aquela situação muda, o entendimento da gente muda em relação àquela situação. Então, o louvor congregacional traz a lembrança, a misericórdia, a verdade, contribui para criar e fortalecer vínculo espiritual entre os irmãos. Então, no momento que os irmãos estão adorando ao Senhor, cria-se um vínculo espiritual. Então, o ato de cantar com os irmãos é uma atividade espiritual. E cria vínculo com Deus e uns aos outros. Envolve humildade para louvar. Envolve disciplina para louvar em grupo. Porque não pode ser um na frente e outro atrás. Um mais rápido, né? E outro devagar, se atropelando uns aos outros. Então tem que ter disciplina. Todos juntos, ao mesmo tempo. Humildade, porque o louvor, ele adora só a Deus. O louvor, ele não adora aos nossos feitos, né? Aquilo que eu faço, não. Toda glória, todo louvor a Deus. E submissão à comunidade. A hora que um começa, todos começam. E a hora que um conclui, todos concluem. Então, existe essa disciplina, essa submissão. E a palavra de Deus também. O louvor, ele revela os preceitos da palavra. Então, cantar com a comunidade é fácil para quem não tem tanto dom para cantar. Principalmente aqueles que se acham mais desafinados, né? Eu não consigo louvar, eu não consigo cantar. Mesmo aquele que acha que não é, seu cantar não é tão melodioso, tão harmonioso, ele pode cantar com o grupo. Porque no canto congregacional, cada participante interage um com o outro de maneira única, de acordo com suas habilidades. Então, ao mesmo tempo, um ajuda o outro, né? Oferecer o que tem de melhor. Aquele que é afinado, que é bem perito, vamos colocar assim, né? Ele ajuda o outro que imagina que não é tão afinado. E que a gente sabe que não há lugar para o exibicionismo no canto congregacional. Quando há o louvor em solo, né? Então, existe, às vezes, em algumas situações, não em todas, a gente sabe que pessoas, cada um conhece o que vai no seu coração, pode se exibir, né? No canto solo, no corista solo, mas no canto congregacional, não. Não existe esse lugar, porque todos estão juntos ali adorando ao Senhor. Então, o canto é dirigido a Deus na expressão de comunidade. Então, a música não é um privilégio apenas de algumas pessoas. Na medida do possível, ela deve ser executada em grupo, por toda a congregação, sem distinção de sexo, idade, posição social, e não deve ser feito apenas por uns poucos. Na medida do possível, com mais frequência, o canto deve ser por toda a congregação. Então, muitas vezes, né, o canto de hino simples na congregação tem um encanto não possuído pelo canto de um coro, por mais hábil que seja. Aquele louvor bem executado pela congregação, um louvor bem planejado, bem alinhado com o momento, né? Com expressividade, com serenidade. Tem louvores que trazem mais aquela santidade, como aquele santo, né? Santo, 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 que evocam a Trindade, porque eles referem-se igual ao texto da palavra que Isaías falou, que diz que santo, santo, santo. Então ele evoca a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse louvor ele deve ser cantado com
reverência, com harmonia, com melodia bem solene, porque ele evoca a Trindade. Vários hinos no nosso cenário evocam a Trindade. Quando eles mencionam, né, como esse caso, 3 vezes, santo, santo, santo. Então, a música deve ser entoada com solenidade, com harmonia, e aí assim, a gente sente a presença de Deus ali. Então, quando a gente abre a boca para louvar esse tipo de hino, a gente sente realmente que Deus está na congregação, sente a presença de Deus. Então, esse é o privilégio da congregação, quando canta em harmonia, em solenidade, em expressividade, todos participam, não há lugar para exibicionismo, e Cristo é adorado. O louvor é dado somente a Cristo. E o canto congregacional nos une a Deus e aos irmãos. Então, o culto é um relacionamento. Toda vez que a gente vai para o culto, a gente está indo se relacionar com Deus, primeiramente. Quando a gente vai à igreja, a gente está indo ofertar um culto a Deus. Então, a gente vai ouvir Deus, vai louvar a Deus, vai exaltar a Deus. É uma gratidão a Deus, é uma exaltação e adoração ao Senhor. Mas também é um relacionamento do homem com seu semelhante, porque ali a gente adora em congregação e a gente ora junto. Então, o relacionamento com Deus, ele é vertical, né? De baixo para cima. Então, a gente adora, louva e honra a Deus, que acontece através da adoração e conduz o adorador à obediência à palavra, à confissão, ao arrependimento, à conversão. Então, todos esses atos que acontecem no culto, né, a liturgia do culto e a celebração, não tem valor em si mesmo, mas ela nos aproxima de Deus, nos leva à presença de Deus. O louvor bem executado, com solenidade, com reverência, nos leva à presença de Deus. É como eu já falei aqui, a gente sente a presença de Deus na congregação. Então, o canto congregacional é uma ferramenta para nos levar à presença de Deus. E pode produzir contrição, arrependimento, né? E sentir a influência do Espírito Santo. Já que a gente foi buscar o Senhor vem até nós. Ele se relaciona conosco através do culto. Por isso que tem que ter a reverência no culto. Por isso que tem que ter a reverência no louvor. E conduz os presentes ao arrependimento. Então, o objetivo do louvor é produzir contrição, sentir a influência do Espírito e trazer o arrependimento. E no relacionamento com os seres humanos é horizontal, né? Então, a liturgia tem o principal objetivo, adorar a Deus, agradar a Deus, mas também a comunhão entre os irmãos. O culto é relevante, é uma real expressão coletiva, né? E não apenas uma expressão da liderança. O canto congregacional permite que a igreja louve, agradeça, suplique a bênção do Senhor num contexto de amor fraternal. Nós temos vários hinos de louvor, né? Temos aqui, louvamos, ó Deus. Então, são hinos de louvor. Hinos de perdão, se acaso eu hoje fui espinho a alguém, perdão, Senhor. Então, muitas vezes, aquele hino é um hino de contrição. Então, temos vários hinos de gratidão. Graças doce. Então, todo aquele espírito do louvor, ele vai contagiando, né, a congregação. Então, os hinos fortalecem a comunhão entre os irmãos e os aproximam de Deus. Então, nós precisamos ir para a igreja com esse espírito de buscar ao Senhor e quando louvamos, estamos buscando a presença de Deus, estamos adorando a Deus, agradecendo, pedindo perdão, e as letras dos louvores expressam isso. E quando cantamos em congregação, estamos cheios da presença de Cristo. Então, nós adoramos ao Senhor e sentimos a harmonia entre irmãos. E é por isso que nós devemos estar indo sempre à igreja, e quando formos ofertar ao Senhor um louvor, quando formos ofertar ao Senhor o louvor é uma oferta, né, de adoração a Deus, devemos estar sempre pensando
Será que eu não tenho nenhum problema entre os meus irmãos? E a palavra de Deus diz que nós devemos primeiro, antes de ofertar ao Senhor, devemos resolver os nossos problemas entre irmãos. Pedir perdão, ofertar perdão também, quando alguém vier pedir, né? Para que a gente possa estar sentindo essa harmonia na congregação e não ter essa nota discordante ali. Então, o canto congregacional amplia o horizonte espiritual dos crentes e se torna a voz da igreja que louva. Então, a música congregacional tem duplo efeito. Liga os integrantes da comunidade à palavra de Deus e a Deus, e ao mesmo tempo possibilita expressar o íntimo do coração através do canto, né? Então, salmos e cânticos e hinos espirituais, em Colossenses 3,16 e Efésios 5,19, encontramos os tipos de cântico que os cristãos usavam nos dias apostólicos, né? E eles sempre usavam os cânticos para memorizar a verdade e as doutrinas que eram ensinadas na palavra. E os cânticos espirituais eram novidade. Os novos tipos de cânticos surgiram em função de alguns fatores. Quais foram os fatores? A necessidade de priorizar o ensino e também eles precisavam conhecer a doutrina e perseverar nela. Então, por essa razão, nada mais sensato do que levar a igreja ao estudo das novas doutrinas cristãs, com ênfase no ensino da palavra, né? Então, os cânticos espirituais, eles tinham esse objetivo, para trazer a fé cristã e serviam para fixar essa fé, essas doutrinas na mente do adorador. E outro fator importante na igreja primitiva foi a maior espontaneidade das reuniões, né? Que se realizava na casa dos irmãos, os cultos eram mais participativos, né? E da comunhão, e valorizavam a ideia da comunhão. Com a valorização do relacionamento entre os irmãos, começou a brotar um novo estilo musical, que eram cânticos espirituais, que traziam um ambiente mais informal aos cultos. Na igreja da Idade Média, nós vemos o seguinte, o quadro descrito anteriormente, que nós falamos aqui agora, retrata a música cristã congregacional nos primeiros séculos. E na Idade Média foi totalmente modificado, né? A música passou a ser cantada por alguns profissionais apenas, da escola Cantorum, e a congregação não participava do louvor na Idade Média. Alguns monges cantavam em latim, o povo não entendia o que estava sendo cantado, e a liturgia se formou somente pelos monges, e os leigos foram excluídos do louvor. Excluídos por mais de 1000 anos, o canto congregacional praticamente desapareceu. Mas na Reforma Protestante nós vemos uma mudança com Lutero. Ele fez uma transformação, trouxe a música sacra, ao invés do estilo que era por monges, e alguns que cantavam e a igreja não participava, houve essa mudança. Lutero trouxe algo inovador. Trouxe hinários para serem compilados e a formação de corais e orquestras foram estimuladas nesse período. Então, hoje, algumas características presentes no culto hoje, na adoração congregacional, foi iniciada na Reforma Protestante. A melodia na voz de sopranos, os arranjos vocais para 4 vozes, nesse período aí foi instituído, e o modelo da estrofe coro, que se repete, cantamos e sempre repetimos o coro, facilitando a compreensão e o canto congregacional, porque quando existem as estrofes e o coro se repete, facilita mais a memorização. Então, na Reforma Protestante também foi estabelecida a ativa participação da comunidade na liturgia, como consequência da doutrina do sacerdócio geral dos crentes. Êxodo 15, 5 e 6 está escrito sobre isso, e 1 Pedro 2, 9. Então, compreendeu-se que o sacerdócio dos crentes abrange todos os aspectos da vida cristã. Então, todos os aspectos da vida cristã é um sacerdócio. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, em 1 Pedro 2, 9. Então, louvor é uma forma de proclamar as virtudes que Jesus fez por nós. Tudo que Deus fez na nossa vida é uma forma de proclamar através do louvor. Então, todos que têm fé em Jesus
todos aqueles que têm a fé de que Cristo é um sacerdote em favor deles, diante de Deus, no céu, apresentando por intermédio deles sua oração, seu louvor. Esses, aonde quer que estejam, são verdadeiros sacerdotes. Então, aqui nós vemos que jovens, velhos, mulheres, crianças, né, senhores ou servas, doutos ou leigos, são fiéis sacerdotes e não devem apenas estar presentes no culto como assistentes, mas sim como participantes do culto. Então, o louvor, a adoração, a proclamação das virtudes do Senhor que nos salvou deve ser feita por toda pessoa, leiga, iletrada, pobre, todos têm acesso direto a Deus. E todos são encorajados a louvar os milagres e as bênçãos e os privilégios que o Senhor nos deu de sermos salvos pelo sacrifício de Jesus. Então, toda música deve ser cantada pela congregação ou tocada pelo instrumentista, é o canto proveniente do sacerdócio geral, confessando e proclamando ao mundo as boas novas do Evangelho. Então, mesmo no instrumento de sopro ou de cordas, toca aquela música sacra, instrumental, aquela música de adoração ao Senhor, é uma proclamação do Evangelho. Então, para se tornar acessível a todas as pessoas, o canto deve ser entoado no idioma da comunidade e ter uma metodologia simples. Então, não faz sentido eu cantar um hino congregacional em inglês, se no Brasil falamos português, né? Então, o crente deve ser estimulado a aproximar-se de Deus, né, pelo louvor, pelo que é cantado no culto, e também compreender o que é cantado. Por isso, precisa ser no idioma que é da congregação. Se é espanhol, canta em espanhol. Se é inglês, canta em inglês. No caso da gente, português. Então, o canto congregacional é um privilégio, é uma antecipação do céu. O antigozo do céu. O antigozo é uma coisa que vem antes, né, da alegria. Então, a alegria que nós esperamos, que é louvar ao Senhor, onde haverá toda a tribo, nação, língua e povo adorando, nós temos agora essa alegria, essa antecipação dessa alegria. O louvor já é uma antecipação do céu. Então, no louvor congregacional, quando a gente louva a Deus aqui na terra, né, antecipamos as glórias do céu, quando cantamos junto com os nossos irmãos. Então, que o Senhor nos abençoe, que possamos antecipar a alegria do céu, louvando a Deus na congregação. Então, é um privilégio louvar, que possamos entender isso. Quando louvamos, que a glória e a honra seja para o Senhor, possamos entender isso. Adoramos ao Senhor quando louvamos na congregação. O Senhor nos dê sua graça para isso. Amém.